O texto para nós nessa tarde é João capítulo 19, versículo 30, que eu lerei a partir do 29, que diz assim: Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse texto aí de João mostra aí os últimos momentos de Jesus. Muitos estranham até a palavra vinagre aparecer nesse contexto, mas a palavra era usada para designar o vinho de baixa qualidade que era destinado aos soldados, né? O vinho bom ficava com a elite, o vinho mediano ficava com a classe média, vamos dizer assim, e o vinho de péssima qualidade, muito azedo, por assim dizer, ficava justamente com os soldados. Por isso a tradução fala vinagre, mas era um vinho de baixíssima qualidade, né? E essa palavra só aparece aí nos evangelhos, diferente da palavra consumado. A palavra grega consumado, a qual Jesus diz aí está consumado, é a palavra grega tetelestai, que deriva de teléu, que significa finalizar. Era usada no contexto romano para informar o cumprimento da pena de um condenado romano, tá? E era também usada em outros contextos, como o de Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo, nos seus últimos momentos, escrevendo a Timóteo, ele escreve o seguinte, lá em 2 Timóteo 4,7, ele diz: Combati o bom combate, completei a carreira, tetelestai, e guardei a fé. Paulo também escreveu aos cristãos na Galácia, lá em Gálatas 5,16, também usando essa palavra. Ele disse: Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o segundo significado aí é satisfareis a concupiscência da carne, né? E também o próprio apóstolo Paulo escreveu aos romanos, aos cristãos romanos, aos cristãos em Roma, melhor dizendo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 6, Paulo também usa a palavra teléu. Ele diz: Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço, né? E também um outro uso da palavra teléu, que também pode ser usada nas suas conjugações, né? Está lá em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Disso nós podemos extrair aí, meu querido, minha querida, 4 significados para o que Jesus disse nos seus últimos momentos. O primeiro significado que eu queria trazer aqui é que está consumado significa que está completo, estava completa a missão de Deus, a missão de Jesus aqui na terra, para reconciliar o homem com todas as coisas, tanto aqui quanto no céu, como nos diz Colossenses 1:20, porque, como diz o apóstolo Paulo, mesmo falando aos cristãos romanos, lá no capítulo 5, ele diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Esse é o primeiro significado de consumado, completo. O segundo significado de consumado é suficiente, pois pelo sacrifício de Cristo somos santificados de uma vez por todas, é o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 10. Então, quando Jesus disse está consumado, ele disse está completo, em todas as suas facetas. Também disse, quando está consumado, ele quis dizer também está suficiente, é suficiente. Não precisamos de adereços, não precisamos de complementos, não precisamos de
obras adicionais para a expiação, não precisamos de nenhum trabalho adicional, ou de prática adicional, ou de situação adicional para que a salvação venha sobre nós. Jesus, o sacrifício de Jesus, a expiação, a obra expiatória de Jesus foi suficiente. É o segundo significado de está consumado. O terceiro significado de consumado é observada, ou seja, foi uma ordem cumprida. Mas a vontade de quem? A ordem de quem? Tornando-se a retirar, orou de novo. Está lá em Mateus 26, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus falando, Jesus ora no Getsêmani, fala a respeito da sua angústia presente no seu coração, coloca para fora, mas em seguida se sobrepõe a isso a obediência, a observância da vontade do Pai. Ou seja, ele diz assim: mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus faz a vontade de Deus, e essa vontade foi cumprida por Jesus, e a promessa foi feita muito tempo atrás, lá em Gênesis 3,15, que diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando, Deus prometeu sim a vitória para nós. Mas a vitória para o ser humano implicava, meu querido, minha querida, em derramamento de sangue. Com ele mesmo não poder, como o ser humano mesmo não poderia pagar, ele teria de ter um substituto, e é isso que aconteceu. Jesus nos substituiu, Jesus foi no nosso lugar, Jesus se deu no nosso lugar. E o quarto e último significado de está consumado é que está pago. Nós vimos que consumado significa completo, consumado significa suficiente, consumado significa observado, ou seja, cumprida a ordem, e 4, consumado significa está pago. Nenhum ser humano pode obedecer plenamente a Deus. Os sacrifícios, conforme Hebreus 10:13 nos fala, eram repetidos todos os anos. Mas pelo sangue de Jesus, toda a obediência foi cumprida por Jesus, Ele obedeceu perfeitamente a lei em nosso lugar. Ele cumpriu, meu querido, minha querida, a lei no nosso lugar. Ele pagou o preço da condenação eterna em nosso lugar. Por isso, quando Jesus disse está consumado, Ele disse que estava completa, era suficiente, foi obedecida e paga a dívida do homem para com Deus, por meio da cruz. O resultado é que com Ele nós morremos, com Ele também ressuscitamos, como nos diz Romanos 6:8. Se vivemos ou morremos, como diz Paulo, somos do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela obra expiatória do Senhor Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado poderoso, soberano sobre a nossa história, Pai. Cuida, Deus, para que os olhos das pessoas ao nosso redor sejam desvendados, os olhos sejam abertos e elas possam enxergar como nós enxergamos a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e concordamos. Amém.